Saudação a todos. Esta é mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Campinas. Antes de iniciarmos a nossa preleção, façamos uma pequena prece. Vamos agradecer a mais essa oportunidade que nós temos para aprender o Evangelho de Jesus. Que nós tenhamos serenidade, tranquilidade e que esses ensinamentos façam eco no nosso coração. Que esses ensinamentos eles sejam conhecidos, que eles sejam entendidos, compreendidos, assimilados, mas principalmente que estes aprendizados façam parte do dia a dia da nossa vida. Que nós consigamos aplicar no nosso dia a dia tudo o que estamos aprendendo. Que nós tenhamos um amparo da espiritualidade, para que a mensagem do Mestre Jesus chegue em todos os lugares, em todos os corações. Que essas reflexões nos tragam paz, equilíbrio e consolo. Graças a Deus. Nós utilizamos para essas nossas reflexões o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Allan Kardec. Nós, essa semana, fazemos uma análise, iniciamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amar ao próximo como a si mesmo. Veremos que essa palavra amor não se trata de um amor corriqueiro, um sentido vulgar. É um bem-querer desinteressado, sem barganha com o nosso próximo. É um amor que nos torna fraternos, indulgentes, caridosos para com todos. Qual seria esse limite desse amor? Quem seriam os nossos próximos? Como será que nós podemos separar o material do espiritual para entender este amor ao próximo? Começamos analisando uma passagem que está em Mateus, capítulo 22, que mostra quando os fariseus, tentando Jesus, quando perguntaram o seguinte: qual é o maior dos mandamentos? Qual é aquele mandamento principal na vida de todos nós? E Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E este é o maior e o primeiro mandamento. Amar a Deus é reconhecer algo muito maior. É saber que estamos imersos nas leis de Deus, nas leis divinas e perfeitas. Não é uma questão de idolatrar, mas é aquela paz que nós temos de entender que essas leis agem em nós, tanto as leis físicas quanto as leis morais que Jesus nos trouxe. Mas essa passagem continua. O mestre diz o segundo mandamento. O segundo mandamento, semelhante, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Um detalhe. Jesus, quando diz amar ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que nós devemos nos amar. Cada um de nós tem que se amar. Porque quando nós nos amamos, nós conseguiremos amar o nosso próximo. Está lá nessa passagem de Jesus. Portanto, é muito importante que nós saibamos que o amor ao próximo é fundamental. Agora, tem algo importante na continuação dessa passagem, que Jesus diz: estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Simples e direto. Esse, na verdade, é um resumo perfeito das leis que
conduzem a nossa vida. Né? Essa mensagem mostra que somente através do nosso comportamento em relação ao próximo conseguimos a nossa evolução moral. O mestre, com isso, então, resume as nossas obrigações. Que se não amar a Deus, entendendo as suas leis, né, e amar ao próximo, nós não conseguiremos a nossa evolução. Isso não é difícil de entender, mas é difícil de aplicar, sabemos todos nós, nesse mundo de provas e expiações. Mesmo aquele que não segue nenhuma religião, mesmo aquele que nem conhece o Evangelho, mas ama seu próximo principalmente, está certamente cumprindo uma lei de Deus. Aprender, estudar, refletir, descobrir, né, essas coisas do coração, da espiritualidade, é muito bom. Né? E devemos fazer isso permanentemente. O Espiritismo, com as suas inúmeras publicações, permite isso. Mas a evolução não se faz com a teoria e estudos, mas com a vivência do Evangelho no nosso dia a dia. E o mestre ainda vem em nosso auxílio dizendo uma regra de ouro. Observemos o que diz o mestre Jesus. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Jesus continua dizendo, né? E é interessante porque os espíritos vêm, os espíritos lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Os abençoados espíritos que colaboraram com Kardec, dizem: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como nós gostaríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade. Porque ela resume todos os nossos deveres para com nós mesmos, para com Deus e para com o nosso próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que nós desejamos que seja feito a nós. Pensemos, né? Com que direito nós podemos exigir de nossos semelhantes um melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento, se não praticamos o mesmo com os nossos semelhantes? A prática dessas máximas ensinadas pelo Mestre Jesus leva à destruição do egoísmo, porque nós conseguimos amadurecer. Quando os homens tomarem esta lei de amor como uma norma de conduta para todas as suas atitudes, né, compreendendo que isto leva à nossa elevação moral, reinaria a paz, porque todos se respeitariam e teria justiça entre todos nós. Nesse caso, então, se isso acontecer, e vai acontecer, né, estamos aprendendo, estamos no caminho, mas quando isso acontecer, não haverá mais ódio, não haverá mais disputas, haverá mais união, concórdia e mútua benevolência. Para mostrar essa reciprocidade, né, que nós temos que ter, o Mateus, no capítulo 18, fala de uma parábola muito interessante de um senhor que tinha um servo que devia um certo valor, e esse servo se prostrou nesse senhor e pediu para dar mais um tempo. O senhor ficou tocado pelo pedido do seu servo e perdoou a dívida. Esse servo, ao sair lá do local, encontrou uma pessoa que devia a ele e pegou e cobrou fortemente essa pessoa, não perdoando a dívida e chamando, inclusive, os guardas para prendê-lo.
Então vejam, o senhor desse servo, ele perdoou aquela dívida. Já o servo não perdoou. Portanto, é uma questão de reciprocidade. Se nós trabalhássemos com o perdão, com a capacidade de entender o próximo, as suas necessidades, ele também faria o mesmo em relação a nós, se essa fosse a lei vigente. Porque nós temos a vida material, o nosso dia a dia, e temos também a vida espiritual. A questão é o valor que damos a cada uma dessas partes. A nossa vida espiritual e a nossa vida material. Uma frase muito conhecida de todos nós, que os espíritos nos ajudam a entender melhor essa questão, entre o balanceamento entre o material e o espiritual, é aquela célebre frase, que aliás está em 2 evangelhos, tanto de Mateus quanto de Marcos. Diz assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então essa dimensão do material e do espiritual vem perfeito nessa passagem de Jesus. Porque os Jesus, né, os judeus, né, quando questionaram Jesus e ele deu essa resposta, eles queriam criar uma certa polêmica, né, porque eles perguntaram para Jesus se era lícito dar tributos aos romanos, né, a César. E Jesus, portanto, foi provocado. Ao ser provocado, ele poderia concordar ou discordar, ou ser brilhante e abençoado como ele foi. Né? Porque ele separa o que é material do que é espiritual. E Jesus, né, diz, sendo muito forte, muito eloquente, né, que chamando os judeus que fizeram a pergunta de hipócritas. Jesus é sem meias palavras. Né? Ele vai direto ao ponto. O mestre, ao informar que deve dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mostra que no material temos que cumprir as leis que existem. Então tudo que é material, né, a nossa vida material, todas são regidas por leis que devem ser obedecidas. Né? E Jesus diz a Deus o que é de Deus, ou seja, o que é do espiritual é o espiritual. E isso está ligado ao amor ao próximo, que é esse amor espiritual em relação aos nossos irmãos. Jesus, com toda essa elevação espiritual, ensina de forma muito eloquente essa divisão entre espiritual e material, deixando claro que na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa tratativa com os nossos irmãos, temos essas duas partes que devem ser levadas em consideração, material e espiritual. Pregar o não pagamento de impostos, por exemplo, no caso de Jesus, era algo que poderia gerar problemas de Jesus com os próprios romanos. Né? Talvez até um sofrimento até maior, né, com mais castigos. Agora, por outro lado, o que é de Deus é do nosso íntimo, a nossa espiritualidade. E não devemos confundir com o material. Independentemente da situação em que estivermos, devemos procurar preservar a nossa vida espiritual e não nos deixarmos abalar por questões materiais. Nas relações humanas, em que o amor ao próximo tem que se sobressair, é a visão de que todos os nossos irmãos são, na verdade, espíritos, também em busca de evolução, que no momento estão encarnados. Então, nessas relações, devemos sempre respeitar os nossos irmãos, amando ao próximo.
Nós, ao longo de toda a nossa história, né, de todas as nossas encarnações, nós já fomos sofrendo a evolução. Né? Dizem lá os espíritos, né, que nós passamos de uma primeira fase para ter a sobrevivência, né, onde nós tínhamos os instintos, nós tínhamos que sobreviver. Depois que nós conseguimos atingir esse estágio de sobrevivência, vieram as sensações, que ainda estão muito ligadas à matéria, né? A essa percepção das coisas. Mas hoje, que é o que reflete esse capítulo 11, estamos mais evoluídos, porque nós já chegamos agora a ter sentimentos, que é no ápice, né, nessa nossa encarnação, o amor ao próximo. E é esse amor, essa lei de amor que Jesus nos trouxe, deve ser o nosso guia no nosso dia a dia. É um requisito fundamental. O que nós devemos é aperfeiçoar para vencermos os nossos instintos primitivos que ainda temos, aqueles impulsos que devemos controlar com a nossa razão, né, em favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar o nosso amor ao próximo, sufocando o desejo pela matéria e se mantendo somente no necessário. Aquilo que de fato precisamos para vivermos bem nesta encarnação. E com isso, deixamos mesmo espaço e tempo para pensarmos na nossa evolução espiritual, nesse amadurecimento da necessidade de amar o próximo. Dizem os espíritos que ao chegarmos neste estágio, nós vamos viver transportados para fora de nós e enxergando o próximo, diminuindo o nosso egoísmo. Vejam que frase linda dos bons espíritos. Portanto, temos as reencarnações. Nós estamos reencarnando e aprendendo, e certamente já estamos evoluindo. Sem essa certeza da reencarnação, tudo isso não teria qualquer sentido. Portanto, a reencarnação, quando nós entendemos que vencemos a morte, como Jesus nos mostrou, isso nos revela de forma deslumbrante a necessidade da nossa evolução moral e intelectual, aprendendo tudo que pudermos aprender. Nada se perde do que aprendemos. Tudo o que aprendemos, nós levamos após o nosso desencarne. O que estudamos, o que refletimos, as nossas ações, né? A vivência com os nossos irmãos, entendendo que todos estão no caminho evoluindo. E isso é semelhante a nos livrarmos de um peso, o peso da matéria, e entendendo que somos todos irmãos. Pois o que nós temos nesta encarnação é temporário. Tudo vai acabar. Né? Mas o que não acaba é o nosso espírito, é o nosso aprendizado, é tudo aquilo que nós conseguimos evoluir. Toda a riqueza espiritual futura vai depender do nosso trabalho nesta encarnação, para que na próxima encarnação nós estejamos cada vez melhores, com provas e expiações cada vez mais direcionadas para a nossa evolução, né? Aprendendo sempre. O limite do próximo, quem são aqueles nossos próximos, né? Que poderíamos imaginar que seria a família, né? Mesmo aqueles companheiros de religião, da nossa pátria, né? Só que os espíritos falam uma coisa muito importante, que cada um de nós deveria amadurecer, indo na direção do amor ao próximo. Quando nós conseguirmos despertar em nós essa certeza
de que a nossa família, na verdade, é toda a humanidade. Todos esses espíritos encarnados que nós temos convivência no nosso dia a dia, né? Entendendo que nossos irmãos também estão no caminho. Essa é a nossa meta, amar a todos, em um processo de evolução e aperfeiçoamento moral contínuo, através do nosso aprendizado, dos nossos estudos, mas principalmente dessa vivência, né? Não dando tanto valor para a parte material. E aí temos a certeza, né? Quando todos nós formos assim, né, o que vai prevalecer é a caridade, é a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício mesmo, todas essas virtudes criadas pela prática do amor, nos dizem lá os bons espíritos. Portanto, nós sabemos o que precisamos fazer. Cada um de nós, se consultar a sua consciência, sabe o que precisa fazer. Sabemos que estamos num certo estágio de evolução. E daqui vamos em frente através deste convívio com os nossos irmãos. Isso não é fácil, né? Nós não conseguimos fazer isso de uma hora para outra. Nós temos todo um caminho a trilhar. Mas estamos trilhando, nós estamos cada vez melhores, né? Fazendo esse exercício, né, dessa lei de amor em relação aos nossos irmãos. Este é um caminho, né? E nós não temos nem como voltar, né, e nem como desistir. Nós temos que sempre continuar, porque nós vamos sempre estar presentes através do nosso espírito, em todas as encarnações. Já progredimos bastante, já aprendemos muito, né? Se nós olharmos, né, ou pensarmos nas encarnações anteriores, e como nós hoje já amadurecemos em nós essa necessidade dessa evolução moral. Nosso próximo é a chave para a nossa evolução e conseguir a felicidade verdadeira, que é ter aquela paz. Mesmo diante das tormentas, nós temos paz. A lei do amor nos chama para entendermos que todos somos irmãos. Lembramos do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Essa oração divina, né? Ela já na sua primeira frase já diz isso, somos todos irmãos. Então os próximos são todos aqueles que nós podemos conviver bem, e nós podemos orar pelos nossos irmãos. A nossa felicidade pode estar aqui e agora, na medida em que nós entendemos e que nós procuremos esse nosso aperfeiçoamento. Nos mantemos serenos, tranquilos, diante mesmo dos problemas da vida. E isso não depende de ninguém, só depende de nós. Nós podemos muito bem, em cada uma das situações pelas quais passamos na nossa vida, usar esses princípios que os Espíritos nos ensinam lá, as passagens do Evangelho. Tudo está muito bem descrito e Jesus é o nosso norte, né? Tendo um pensamento de fraternidade, enxergando tudo o que estamos fazendo, passando pela nossa consciência dessa necessidade de amar ao próximo, e estamos tentando, nós estamos persistindo, nós já estamos de fato crescendo, né? Melhorando. Os Espíritos nos dizem que quando compreendermos a lei do amor, veremos que o que une todos os seres é justamente essa capacidade dos prazeres da alma. E nós entendemos que isso nos traz frescor, nos traz essa capacidade de elevação, né? E nós estamos desenvolvendo essas virtudes, na medida em que nos esforçamos de fato, procuramos aplicar esses princípios que Jesus nos traz através dos seus evangelhos. Chegaremos
com nosso esforço, a ter relações sinceras e duradouras e que nos ajuda a transpor, né, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, né, e nós conseguirmos chegar, mesmo com esses terrenos áridos que nós temos que passar muitas vezes, cheguemos a um mundo melhor, nas relações melhores entre nós e nossos irmãos. Terminamos assim mais uma preleção e vamos para uma parte muito importante agora, que são as vibrações. As vibrações para os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que estão passando por problemas. Então é um pensamento positivo em relação a esses nossos irmãos. Pensemos primeiro nos nossos irmãos que estão nos hospitais, passando por problemas físicos, que eles tenham muita paciência. Vibremos por esses nossos irmãos. Vamos vibrar agora pelas aflições da vida. Aquelas pessoas que estão aflitas, algumas vezes com dúvidas, algumas vezes com problemas na família, com perdas. Vamos vibrar por essas pessoas. Vamos vibrar agora pela nossa família, por aqueles próximos, bem próximos de nós. Vamos vibrar para que tenham paz e saúde. Vamos vibrar pelo nosso país, que nós tenhamos cada vez dias melhores. Vamos vibrar agora pelo mundo, pela nossa terra que passa por tantos problemas, onde comece a imperar o amor ao próximo. Fiquemos todos em paz em mais esta preleção, que esses ensinamentos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo faça parte da nossa vida, né? Que nós consigamos vivenciar o amor ao próximo. Fiquemos todos em paz, principalmente utilizando o Evangelho de Jesus como esse farol forte que nos indica o caminho, né, para onde nós devemos ir. Que nós tenhamos tranquilidade, serenidade e com isso a felicidade possível nessa nossa encarnação. E pensemos, tudo passa, nada é para sempre. Tenhamos paciência diante dos problemas e procuremos tratar os nossos irmãos como os próximos que nós devemos amar. Saudação fraterna a todos e que Jesus sempre nos acompanhe em cada oração que nós fizermos. Que os bons espíritos estejam sempre ao nosso lado, buscando essa melhora permanente, essa sintonia com o mundo espiritual. Paz e bem para todos.